E aí, será que quando eu tenho alguns valores e eu quero repartir eles de forma com que eu tenha a máxima quantidade e é exatamente a mesma quantidade dividida, eu consigo fazer isso de alguma forma? Será que tem alguma técnica possível? É o que vamos descobrir agora. Chama a vinheta. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Ivo Carlos, sou seu professor de matemática que está auxiliando aí no seu processo de aprovação de colégios militares aqui do Brasil, de Brasília e do Brasil. Se inscreve lá no canal, lá na minha página no YouTube, bem como também lá nas minhas páginas do Facebook, @superevence, e na minha página no Instagram, Correndo para Aprovar 10, que lá vou te dar sempre dicas, exercícios extras também para você acabar exercitando aí seu cérebro lá na parte do Enem, estímulo neural no ensino de matemática. Espero que estejam gostando bastante aí dos materiais disponibilizados lá no Facebook, gente. Sempre lembrando também, eu tenho listas disponíveis em relação a tópicos que caem na sua prova, tá? Várias listas lá, pelo menos tem 4 ou 5 já, com exercícios muito bons criados por mim, não vão ser nada copiados de internet, tá? Onde você vai acabar recebendo aí eles sempre via PDF, entrando em contato comigo pela seção Paz, pergunte ou perguntando algo sobre, tá certo? Lembrando também que, além desse material, além dessas listas serem entregues via PDF, existem duas maneiras de serem disponibilizadas. Ou você é meu aluno e essas listas vão ser disponibilizadas inteiramente de graça, tudo bem? Bem como a segunda opção, se você quiser apenas as listas, não tem problema. Só que para cada lista que você quiser adquirir, elas vão custar o valor simbólico de R$ 5 para cada lista. Sendo assim, você vai acabar adquirindo como? Você vai entrar em contato comigo lá pelo meu WhatsApp e aí eu vou disponibilizar essas listas, mas antes você vai fazer o Pix, tá? Que lá eu vou acabar disponibilizando ao entrar em contato. Você disponibiliza para cada material, no caso, exemplo aí, se tiver lá 4 listas e você quiser todas, R$ 20 por Pix. E aí sim você vai acabar adquirindo esses materiais. Tá certo, meus queridos? Vamos lá então para mais uma aula. A gente agora vai falar sobre o MDC, o chamado máximo divisor comum. O que a gente quer falar então de máximo? É uma coisa relativamente, nesse caso, grande, tá? Nesse caso vai ser o maior valor possível, onde eu vou acabar tendo como dividir 2 ou mais números ao mesmo tempo. Por isso que é comum, tudo bem? Então olha só, para você entender esse conteúdo bem, da mesma forma como eu fiz no vídeo anterior, depois eu vou postar aqui no card, tá? Falando sobre MMC, o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui quais são os divisores, né, do número, por exemplo, 20. E aí você vai poder falar assim para mim, ó. Pode ser 1? Pode. Pode ser o 2? Pode. Aí a gente acaba utilizando os critérios de divisibilidade. Então, 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Tá certo? Esses são os divisores desse número. E quais são os divisores, por exemplo, do número 15? Mesma ideia, usando os critérios de divisibilidade. Eu tenho um 1, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho o próprio 15. Tá certo? Dica para cair e você não esquecer. Não incluímos nesse caso o número 1. Por que não? Porque da mesma forma que foi lá no MMC com o 0, o 1 aqui, ele é divisor de qualquer número, tá? Seja ele positivo, seja ele negativo, seja ele fracionário, enfim. Então, o 1 não faz parte do MDC. Existe outro número que, se você observar essas duas linhas ao mesmo tempo, vai ser máximo, vai ser igual.
E aí, se você já reparou qual o número que vai ser, ó, né, justamente o número 5, ele que vai ser o meu número em questão, que existe em comum nessas duas linhas. Então, ó, MDC, e é exatamente assim que vai aparecer nos seus exercícios, MDC, corrigir esse C aqui, ó, de 15 e 20, é qual o número? 5, tá certo? Ah, existe outra forma de descobrir o máximo divisor comum desses números? Existe. Lembra lá quando eu fiz no MMC? Dessa forma assim? É assim que a gente vai acabar descobrindo. Tudo bem? Então, olha só. Ambos são números que terminam em 0 e 5. Então, qual é o critério de divisibilidade que eu posso utilizar aqui, ó? Já por 5. É uma opção. Mas, se você quiser, ó, começar por valores mais baixos, pode? Pode. Se quiser começar a brincadeira aqui, ó, por 2, ó. 15 não tem como dividir por 2, então repete sem sobrar resto. E aí vai pro 10. Ainda tem como dividir alguém por 2? Tem. E aí, ó, repete o 15 e 10 dividido por 2 dá 5. E agora? Acabou o critério de divisibilidade por 2. Tudo bem? Posso usar o 3? Posso, porque o 15... Aí, ó. Por que eu posso usar o 3? Se eu somar os algarismos 1 e o 5, 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, o critério de divisibilidade por 3 ele afirma isso. Para o número ser divisível por 3, basta eu somar os algarismos que compõem seu número e o resultado tem que dar um múltiplo do 3. Então, 15 dividido por 3 é possível. Vai dar 5. Repete esse 5 daqui, de baixo, tá? Porque não tem como dividir 5 por 3. E agora? Eu posso dividir os dois 5 automaticamente por 1, né? E aí, ó. Lembrando sempre, tá? A última linha tem que terminar com qual algarismo? 1, tá? Porque vai justamente indicar que já não tem mais como dividir. E aí, diferente do que a gente... Cuidado! A gente fez lá no MMC em relação a fatores. Agora eu vou observar, ó. Onde é que apareceu nesse... Ou no lado direito, ou no lado esquerdo. Onde apareceu algum número que vai poder dividir os dois ao mesmo tempo. E não foi justamente nessa linha aqui, ó, na penúltima linha, apareceu exatamente o número 5. Ele é o máximo divisor comum, então, desses outros dois, tá? Até porque 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. 15 dividido por 3, 5. 20 dividido por 4, 5. Então, por isso que o máximo divisor desses números é o 5, conforme apareceu nas duas linhas aqui de cima. Tá certo? Vou agora trabalhar com 3 números, para você ver que também sai dessa forma. Vou usar aqui o nosso amiguinho Jack. Agora, olha só, vou colocar números um pouco grandes. Vamos tentar encontrar aqui, ó, o MDC dos números 100, 80 e 60. 100, 80 e 60, tá certo? Vou fazer de novo aqui, ó, 100, separando entre vírgulas, e 60. Bem, aí você escolhe. Pode utilizar o critério de divisibilidade por 5, pode dividir por 4, pode dividir por 2. Eu vou começar com os valores mais baixos primeiro, tá, pessoal? Então, olha só, por 2. 100 por 2, fala assim, ó, 50. 80 por 2, 40. 60 por 2, 30. Ainda dá para dividir por 2? Dá, porque termina em 0. 0 é par. E aí, ó, 50 dividido por 2, resposta sempre embaixo. 25. 40 por 2, 20. 30 por 2, 15. Tem como dividir ainda alguém por 2? Tem, ó. Esse 20 aqui, ó. Tem como dividir por 2. Repete o 25. 20 dividido por 2, 10. 15, repete. Tem como dividir alguém ainda por 2?
Tem. Porque aqui, ó, termina em 0, 0 é par. Então, ó, repete 25 de novo. 10 dividido por 2, 5. Repete o 15. E agora eu posso dividir já aqui por cara? De cara, por 3. Será que pode alguém? Pode. O 15, né? Então, vou colocar aqui o 3. Repete 25 porque não tem como. Repete o 5 porque não tem como. 15 dividido por 3, 5. E agora eu vou escolher dividir por o que sobrou. Por 5. 25 por 5, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. Agora a questão é, será que em alguma linha dessas na esquerda ou aqui na minha direita eu posso encontrar algum número que seja divisor do 180 e 60 ao mesmo tempo? Tenho. Se eu tivesse que fazer assim, ó, nas linhas, escrito aqui os divisores de 60, divisores de 80, divisores de 100, eu sei que em algum momento, e aí fica também como seu deverzinho também, se você quiser depois treinar, em algum momento eu encontrar o número 20, tá? E é justamente ele o máximo divisor comum desses três números, do 100, 80 e o 60. Tem como encontrar o 20 aqui também no meu lado direito, de acordo com, lembrando, os fatores? Tem. Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, então 2 vezes 2 vezes 5. Isso aqui também não dá 20. Então eu posso escolher de duas formas. E isso aqui, gente, como é que eu sei que é com 20? É com treinamento. Ou você faz do jeito mais difícil, que talvez é mais trabalhoso, porque dependendo da quantidade de números e do próprio número, se ele for relativamente grande, não é ideal você escrever todos os divisores linha por linha. É mais fácil com o tempo, à medida que você for treinando, já vai visualmente tendo noção de que nesse caso, nesse exemplo, o 20 é o maior divisor dos três ao mesmo tempo, tá? E nesse caso aqui, eu no lado direito, eu também, coincidentemente, eu posso pegar alguns desses fatores e acabar multiplicando, tudo bem? Vai dar 20. Vou te dar uma segunda dica, para caso algum momento aí de exercício acabar caindo. Olha só, você está podendo perceber que os três números terminam em 0, né? Então, em vez de eu trabalhar com 186, aí você vai entender depois onde eu vou chegar, ó. Eu vou cortar um 0 de cada deles aqui, ó. E aí vai ficar, ó, 10, 8 e 6. Se você perceber depois, ó, o máximo divisor comum deles vai ser o número 2, tá? Por que eu posso te afirmar isso? Porque eles são números o quê? Pares, tá? E além disso, se o máximo divisor comum deles é 2, vou colocar aqui 2 aqui do lado, aqui mais embaixo, eu posso acabar multiplicando esse 2 aqui por quanto? Concorda comigo que pelo fato deles serem inicialmente 100, 80 e 60, como eu cortei uns zeros, aliás, os 3 zeros, um de cada, eu posso multiplicar por 10, né? 2 vezes 10 vai voltar exatamente para quem? Para o meu 20. Então fica justamente essa segunda dica valendo exclusivamente quando você tem números múltiplos de 10. Múltiplos de 10. Você corta o último zero para trabalhar exatamente com os números que sobraram. Dentre eles, você vê já logo de cara qual é o máximo divisor comum entre eles e acaba multiplicando por 10 de novo, já que esses números no início terminaram em 0, tá certo? E aí fica justamente também 3 dicas, 3 formas de encontrar o máximo divisor comum. Se tivesse algum outro número aqui que não terminasse em 0, isso aqui esquece, tá? Esquece. Já não vale mais essa regra. Só voltando, vale para apenas onde todos os números terminam em 0, tá bem? Mas você pode fazer isso. Quaisquer outros números diferentes, não terminados em 0, aí você teria que trabalhar exatamente da forma como eu fiz aqui, tá certo?
e verificar em alguma linha onde é possível encontrar algum desses divisores, ou aqui no lado esquerdo, direito, você acabar multiplicando alguns desses números para encontrar o máximo divisor comum. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Seção PAS 998-136865. Não deixe acumular dúvidas, tá? Cada dia que passa, a prova se aproxima. Eu quero ver o seu resultado, a sua felicidade lá no final da lista de aprovados. É isso, meus amigos. Valeu, se cuidem, fiquem na paz de Deus. Até a próxima!